Ora sei in diretta. Pronto? Kinetec Dental ha avviato un video. Olha, bom dia pessoal. Já algumas pessoas entrando, Fabrício Fernandes, a doutora Fernanda. Bom dia a todos. Paulo, bom dia, como vai? Como é que estão as coisas ali em Blumenau? Então, um pouquinho de pessoal que está entrando, vamos esperar o nosso convidado de hoje, que é Otávio. Aqui é o Christian da Kinetec Dental. Bom dia e feliz Páscoa também, doutor Fabrício. Estamos já em véspera de feriado, Blumenau 100%. Bom dia, Fernanda. Então, que o pessoal está entrando, hoje temos a nossa primeira live, onde vamos falar de uma tecnologia disruptora. Iremos falar de algumas coisas bem interessantes. O convidado de hoje, Otávio, vai apresentar o jeito que ele está trabalhando com estas novidades. E eu tenho a sorte de ter o Otávio perto, é aqui de Porto Alegre, então a gente sempre teve uma troca bem legal com ele. E vai ser interessante ver o jeito que ele aplica, né? Então, daqui um pouquinho ele deveria entrar, eu tinha falado 1 minuto antes, só para combinar o horário, como entrar, etc. E, bom, seguinte, o dia hoje com o Otávio a gente vai falar de alguns tópicos bem específicos onde pode ser aproveitada esta tecnologia, né? Ele tem o seu nicho, é muito, digamos assim, preparado. O Otávio é ortopédico, né? E, inclusive trata meu filho, Otávio, né? Vendo o trabalho que ele estava fazendo, cheguei a encaminhar meu filho a trabalhar, a fazer com ele, porque achei o preparo e a maneira a abordagem que ele tem muito técnica, né? Meu filho estava precisando na maxila, de fazer um trabalho importante na maxila, então estão fazendo um desenvolvimento bem legal. E aí, isso, né? O Otávio é um dos clientes nossos que tem este interesse para a tecnologia, para trabalhar de maneira um pouquinho diferente no mercado. E aí a gente vai ver daqui um pouquinho como é que estão indo as coisas, né? Deixa eu ver se ele não entrou já, ainda não. Acho que ele solicitaram. Não? Ah, tá aqui, Sitoff. Vou Otávio, bom dia. Vamos mandar o convite para ele entrar. Bom dia, Otávio. Bom dia, bom dia. Eu já fiz uma pequena apresentação, né, do teu trabalho, Otávio. Então, deixa só fazer uma apresentação um pouco mais Sim. técnica, né, do teu trabalho, né? Então, Otávio é cirurgião dentista formado na URGS, aqui em Porto Isso. Alegre, né? E ele tem como especialidade ortopedia funcional dos maxilares e é também, né, certificado Titan desde 2017 e é sócio, né, proprietário da CEDOF, né, que é Centro de Desenvolvimento Orofacial, e trabalha junto, né, com a sua sócia, que é a Fernanda, né, que Isso, também é sócia também em outras coisas, né, Otávio? tudo na vida. Ok, então, Otávio, como antecipei antes, é um dos inovadores, um dos primeiros usuários que a gente tem aqui no Brasil, que começou a trabalhar com esta tecnologia. Ele tem um trabalho bem específico, né? Bastante nichado na questão da ortopedia funcional, tá? Mas hoje Otávio usa
em várias vertentes que eles trabalham dentro do CEDOF. Aí, Otávio, conta um pouquinho para os amigos que tipo de atividade tu consegue desenvolver com o Titan no Então, CEDOF. bom dia, obrigado pela oportunidade, Christian. É um prazer estar aí com os colegas que começam a entrar na live da Kinetec, né? Esses quase 28 anos de odontologia, eles são já há bastante tempo, mas eu diria que eles, assim como uma pessoa que está formada há pouco tempo, eles não representariam nada se aquilo que nos movesse não fosse a busca do novo, né? A odontologia tem mudado muito ao longo dos últimos anos, tem modificado a sua forma de ser conduzida, e não só na parte de tratamentos, mas também na parte de planejamento e diagnóstico, né? Eu posso dar alguns exemplos para vocês, bastante ilustrativos, como, por exemplo, o uso das tomografias computadorizadas, do escaneamento intraoral, do diagnóstico 3D, né? Esse mundo digital que invade as nossas clínicas e que tem tornado a prática da odontologia mais assertiva. E isso vai desde especialidades como a ortodontia até as cirurgias guiadas, as reconstruções faciais, por exemplo. Quando a gente fala de avaliações do ponto de vista funcional, a possibilidade de a gente fazer a instrumentação através de uma eletromiografia e incorporar ela a este fluxo digital é uma realidade, né, que torna a nossa prática de planejamento, diagnóstico e também de decisões terapêuticas também mais assertiva, né? Isso tudo tem facilitado a comunicação, essas tecnologias novas, né, tem facilitado não só a comunicação do profissional com o seu paciente, mas também entre profissionais da mesma área de atuação e áreas conexas, né, como fisioterapia, medicina, entre outras. Então, nós temos utilizado aqui, em alguns aspectos, a tecnologia Titan de forma entusiástica ao longo de pelo menos uns 2 anos. Um pouco mais que 2 anos já, né, Christian? E o que acontece? Eu queria trazer para vocês um pouco dessa experiência para que vocês possam ter alguns insights sobre como vocês poderão usar o Titan na sua prática clínica. Por exemplo, eu vou trazer algumas coisas para vocês na área de placas de proteção para bruxismo do sono, por exemplo. Algumas experiências, alguma situação de experiência na odontologia do sono, propriamente, né, com aparelhos intraorais ligados à odontologia do sono, na própria ortopedia funcional, né, na odontologia do esporte, em situações de ajuste oclusal, por exemplo. A gente pode trazer alguns exemplos para ilustrar para os colegas que nos assistem as possibilidades infinitas, né, do Titan, tá bom? Ótimo, Otávio. Porque justamente a temática da live é esta aqui, dispositivos introclusais, né? Onde tu tem uma experiência na prática e na experimentação também, né? Porque tu está sempre buscando soluções avançadas para dar um atendimento diferenciado, né? Ótimo. Então, vamos começar das placas de bruxismo, Otávio. O que tu pode Tá bem, falar sobre isso? tá bem. Eu vou virar a tela, tá bem? Para a gente poder transmitir algumas coisas para vocês. Vocês enxergam lá? Estamos vendo. Bom, isso aqui isso aqui é apenas ilustrativo, que só para a gente introduzir um pouquinho essa questão de que na live anterior, o Christian teve, resgatando um pouco a live anterior, que eu entrei pela metade para o fim, né, Christian, rapidamente, para Certo. contextualizar para o pessoal, o Titan, sendo essa ferramenta capaz de detectar parâmetros da oclusão, né, baseado nessas 4 sondas que estão aí dispostas, né, e que fazem o uso de alguns índices que vão nos dar esses parâmetros de avaliação de oclusão, tá? Então, o Christian ilustrou isso para vocês da outra vez, e eu vou passar rapidamente apenas para essa contextualização. A gente faz uma testagem muito rápida. Primeiro, a gente faz um teste de calibração, usando rolos de algodão na região dos molares. A gente pede para o paciente apertar os dentes nesse momento de calibração, e depois segue para os testes de apertamento em máxima intercuspidação, que pode ser feito sobre os próprios dentes e também com os dispositivos, né, as testagens que vão se buscar fazer de forma sucessiva, se necessário. Por exemplo, no ajuste oclusal, a gente pode fazer a testagem sucessiva aí, né, no mesmo teste. Então,
Nós temos aí os 5 índices que são avaliados, os 2 primeiros, né, dizem respeito à possibilidade de a gente gerar pressão sobre as áreas da superfície oclusal, da plataforma oclusal. O primeiro índice ligado ao primeiro premolar, aos caninos e incisivos, ou seja, eu tenho uma maior ativação do músculo temporal anterior. Aliás, as sondas são dispostas na região do músculo temporal anterior, no feixe anterior do temporal, e sobre a musculatura do masseter. O segundo índice ali diz respeito às cargas mastigatórias que são depositadas sobre o segundo premolar até os molares, né? O terceiro índice diz respeito ao baricentro, o centro de gravidade oclusal, que pode ser mais anterior ou posterior. Se eu tenho maior ativação dos músculos, desloco esse centro de gravidade para anterior, ou se eu tenho maior pressão sobre os molares, desloco para posterior. O quarto, a torção, né, diz respeito aos desvios, né, da mandíbula à direita ou à esquerda, conforme uma composição cruzada, né, de pares cruzados dos músculos. Tá? Ou seja, se eu tiver maior ativação do músculo, percentualmente maior ativação de temporal direito e masseter esquerdo, eu vou puxar essa mandíbula para um lado ou para o outro, para o lado direito e respectivamente para o lado esquerdo. E o último é o impacto sobre quando eu aperto os dentes, o que eu gero de impacto sobre essa oclusão. Né? Então, esses são alguns indicadores que são traduzidos como sinal de trânsito à direita, né? Bastante intuitivo. Né? Se eu tenho abaixo de 74%, eu tenho um sinal de alerta vermelho em relação ao índice global de equilíbrio neuromuscular, né? Uma situação intermediária em amarelo e uma situação um pouco mais favorável de equilíbrio e simetria acima de 83%. Colocado essas questões, vamos ao tema propriamente, né? Tu tinha me feito a pergunta sobre uma primeira aplicação? Sobre a primeira aplicação, né? Eventualmente sobre placas de bruxismos, né? Sobre placas de bruxismo. Mas antes, Christian, eu vou mostrar para vocês aquilo que me deixou, eu e a Fernanda, porque nós dois estávamos juntos nesse momento, simplesmente enlouquecidos pelo Titan, tá bom? Talvez tenha sido a meu primeira avaliação lá em 2017, tá? Onde um paciente de dor se apresenta com essa situação, né, resumidamente, né, a queixa principal de dor na têmpora direita, na escala visual analógica de dor, uma dor moderada, 4, uma abertura bucal máxima sem dor de 38 milímetros, dor palpável em músculos mastigatórios cervicais, um paciente que tem um perfil mais sedentário, né, e ainda usando medicação antidepressiva. Muito bem. Isso é a utilização do Titan numa consulta inicial, que, aliás, já é incorporada como protocolo na clínica, né? Então, como nós tínhamos o Titan recentemente, por curiosidade, vamos testar o Titan nesse paciente. Muito bem. Vocês viram agora o índice global de equilíbrio neuromuscular, né? Ele se situa nessa situação, né? Bastante comprometido, onde, curiosamente, ele apresenta um desvio por lado direito, lado da sintomatologia. Eu não quero estabelecer relação de causa e efeito, né? Mas são dados bastante interessantes, né? Onde, quando a gente tem esse desvio, a gente também gera um menor impacto no indicador impacto, né? Um menor impacto até por uma proteção à dor, né? Certo, não consegue fazer muita força porque sente muita dor. Não consegue fazer muita força. Tá? Muito bem. E é o que a gente fez? A gente fez uma testagem com ele, né? E essa testagem ela pode ser feita do ponto de vista diagnóstico, né? E até mesmo para o planejamento no futuro protocolo de tratamento. Por exemplo, no desenho de um dispositivo, um aparelho intraoral que venha a recuperar a centralização mandibular, se for esse um dos parâmetros a serem objeto da atenção terapêutica, né? Ou mesmo sustentação ou estabilização dessa mandíbula nessa nova postura, mantendo a dimensão vertical num novo parâmetro. Então, o que a gente faz? A gente coloca rolinhos de algodão. A gente fez um teste da dimensão vertical com rolo no lado direito. Ele desviava a mandíbula para o lado direito, nós testamos a colocação, você pode colocar um rolo, 2 rolos,
tantos quantos forem, testando subsequentemente para ver o quanto que a gente consegue melhorar no aspecto dos indicadores do Titan. E para nossa surpresa, e nós demos um salto, eu e a Fernanda na frente do cliente, nós, ao fazer o teste com os rolos, nós encontramos a normalização de todos os indicadores, né? Sim, E a mas tu correção dessa botaste para a torção. esquerda ou para a direita, Otávio? Eu coloquei os rolos no lado direito, né, onde Direito. ele desviava a mandíbula e isso é bastante utilizado em ortopedia funcional, né? A gente Uhum. tem geralmente um lado de preferência de mastigação com menor dimensão vertical do lado de preferência mastigatória, né? Certo. E então eu trouxe uma correção, uma simulação de correção com o rolo de algodão. Eu posso planejar o meu aparelho intraoral, essa mudança de postura mandibular futura, a partir de uma testagem como essa. Ou seja, construir um aparelho intraoral a partir dessa testagem que me colocou o paciente em uma situação otimizada. De Tá? equilíbrio. O doutor De Fabrício equilíbrio. está falando que não dá para ver agora o lado esquerdo da tela, mas eu estou vendo bem, doutor. Para mim, talvez centraliza um pouco mais a câmera, Otávio. Pegando assim, acho que assim está mais Melhorou? centralizado. Eu vejo bem. Vê Talvez bem? depende da tela do cada smartphone, né? Mas Cada um, eu enxergo né? bem aqui, está bem Sim. centralizado. Ok, mas ótimo. Então, assim, vocês já, com um teste prático, com ele ainda ali sentado, conseguiram ver que, aumentando um pouquinho Isso, a componente vertical do lado direito, do lado chegou a direito. centralizar. Chegou a Isso. centralizar, deixar ele bem equilibrado, com ganho de força também, né, Otávio? Ganho de Ganho de impacto força também. também. Sim, Todos os parâmetros aí foram otimizados, né, a partir apenas dessa testagem, né? Então isso certo. é um bom condutor para uma decisão futura de planejamento, né? Encoraja a gente fazer essa modificação de postura mandibular, né? Ótimo. Então aqui eu tenho, Sim, opa, isso é fantástico. sim. Sim, explica esta, Aí, Otávio. aí nós temos claramente a prevalência em azul do temporal direito sobre o esquerdo, né? Ah, a torção é gerada porque eu tenho o percentual de atividade superior do temporal direito e a soma disso com o masseter esquerdo, né? Puxa a mandíbula Uhum. para o lado direito, né? E vejam que a gente faz, no lado direito, nós temos aí esse gráfico pizza, né? Praticamente uma situação De equilíbrio, equilíbrio, né? Então sim. veja a situação anterior, onde o masseter esquerdo tinha 9% de ativação e dá um salto para 26%, praticamente, não chega a equalizar totalmente direito e esquerdo, no caso dele, mas deu um salto fantástico, né? Sim, un'armonia. Aqui é Tem uma harmonia. sim, um E, trabalho e- harmônico dos músculos. Sim. exato. E aqui é gritante, né? A situação onde a assimetria que esse paciente apresentava antes da testagem e com a testagem que se fez, né? Uhum. Uma assimetria bastante significativa para o lado direito, e aí a gente chegou próximo do zero, né? Na testagem feita com o rolo de algodão. Então, isso foi um teste, Christian e colegas que nos assistem, que nos deixou entusiasmado pela tecnologia, e aí nós passamos a realmente a pensar e trabalhar com ela cada vez mais. Vamos para a parte seguinte, placa de bruxismo? Vai, mostrar a placa, Vai? sim. Então, a placa de bruxismo, né, elas fazem parte de recursos que nós utilizamos e tantos colegas utilizam, e eu não vou entrar no mérito de desenhos de placas, sistemas de produção dessas placas. Aqui eu vou elencar, eu vou ilustrar com um sistema digital, né, uma placa produzida em ambiente virtual, né, e essas placas, de forma geral, elas são feitas e pensadas para proteger dos efeitos prejudiciais do ranger de dentes durante o sono, né, são umas placas de proteção para o bruxismo do sono. E esses efeitos prejudiciais do ranger de dentes estão ligados aos desgastes, fraturas dentais, né, às dores musculares e à proteção da articulação temporomandibular de carga e compressão excessiva. Esse é um filminho que vai nos mostrar
um pouco do desenho dessa placa, e eu chamo o casamento desse desenho virtual com a clínica e o Titan de tripla checagem, né? A gente vai fazer uma checagem primeiro num articulador em ambiente virtual, né? Depois nós vamos fazer uma testagem clínica com o papel carbono tradicional, e depois uma testagem eletrônica com o Titan, né? E onde vocês sabem que ele acaba emitindo um relatório. Opa, passou aqui, eu vou botar aqui na parte de um relatório final que vai para o paciente, né? Então aqui eu tenho marcações em ambiente virtual, que eu vou procurar reproduzir na clínica ou fazer ajustes para chegar numa otimização disso, né? Então aqui eu tenho movimentos látero-protrusivos, né? Essa guia na região canina. Então essa marcação que eu encontro aqui e também na protrusiva, né? Dos dentes incisivos, né? Na placa eu vou procurar verificar se isso acontece também na placa depois de impressa, depois de feita a placa e em boca com papel articular. Então eu tenho a checagem inicial no ambiente virtual, uma checagem clínica e como não bastasse, a gente faz o Titan também, né? Então, aqui na situação anterior, né, do paciente, sem a placa, e aqui a Certo? placa colocada, né? A placa colocada. Então, esse Super paciente também tinha uma equilíbrio. ligeira, um equilíbrio maior, né? Uma ligeira torção à esquerda, né? E a placa praticamente não precisando de grandes de ajustes adicionais, né? Então, o Tita, mais uma vez, neste caso, mostra para a gente uma excelente bússola, ou prefiro dizer um GPS, né? Orientador em tempo real daquilo que a gente vai fazer na clínica, né? Isso também serve para placas mais antigas. Às vezes a gente recebe pacientes que já vêm de outros profissionais com placas mais antigas e que necessitam de ajustes. É muito frequente os pacientes receberem placas dos profissionais e nunca se fazer qualquer tipo de ajuste. Simplesmente vai para casa e nunca mais se faz qualquer ajuste nessas placas, o que é um erro, né? E o Titan é um guia que orienta os contatos dentários, a gente enxergando o que está acontecendo nos músculos. Antes de olhar para os dentes, eu olho para os músculos, porque o Titan me permite desnudar isso, ver isso, né? Certo. Apenas para detalhar aqui para vocês uma coisa importante. Nós estamos falando aqui de bruxismo do sono e não bruxismo de vigília, né? O bruxismo de vigília hoje é talvez um gatilho muito importante para as cefaleias tensionais, né? E ele é ligado a outra modalidade de tratamento, mais ligado a terapias cognitivo-comportamentais e não proteção com placa. Bruxismo do sono não tem tratamento, tem proteção com um dispositivo similar a esse e se inclui geralmente não como tratamento único, mas como um protocolo, incluído no protocolo de tratamento, ok? Ottimo. Entrò il nostro amico Matheus Petrucci, Ottavio, olha Ah, aí. meu amigo aqui, Matheus, fisioterapeuta, grande fisioterapeuta. Um abraço, Matheus. Abraço, Matheus. Eu vou virar aqui Muito, um pouquinho para mim aqui. muito bem, Otávio. Então, assim, olha só o diferencial de hoje da Odonto, pensando há 15 anos atrás, nem 200 anos atrás, né? Toda esta Sim, projetação virtual que tu faz, que depois tu sim. consegue validar a funcionalidade dela, né? E também, né, a praticidade desta questão. O paciente, como se sente quando ele tem esta abrangência tecnológica que ajuda a ter um tratamento assim mais assertivo? Qual é o feedback do paciente? O feedback é excelente, né? Hoje a gente tem uma série de exames aqui que são todos laudados, emitem relatórios, né? Então a gente fala de uma odontologia mais mensurativa, né? Mais instrumentada, e isso faz toda a diferença. O paciente se sente muito mais seguro, né? Sobre esses aspectos, né? E o reflexo clínico também é evidente. Eu queria virar a câmera para mostrar o rosto aqui um pouquinho, mas não estou conseguindo, tá travado. Uhum. Travou aqui. Ah, tá. Não, mas tudo bem. Tu tem outros casos que tu queria compartilhar, né? Por exemplo, Sim, eu quero. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, porque travou aqui, viu? Eu não sei. sim? Travou a imagem para vocês deve estar travada também, né? Tá travadinha. Tá travadinha. É. Quem sabe eu Tá. entro e saio e entro de novo. Ok, Pode ser? Otávio, faz assim. Tá bom. Ok, agora vamos esperar que Otávio volta, né? Então, pessoal, estão vendo que
assim, é uma maneira de trabalhar bem a, a vanguarda aqui, né? Ou seja, chegar ao ponto de ter uma investigação. Bom, Otávio, transmite em direto, já está voltando aqui. É a maneira de trabalhar com uma informação muito detalhada, né? Muito precisa do que está acontecendo funcionalmente também. Vamos ver, né? Otávio aqui está entrando. Deixa eu fazer assim. Mando de novo. Acho que já vai entrar agora. Off, connessione. Opa, não deu. Vamos de novo aqui. Vou mandar de novo para ele entrar. Conexão. Não está aceitando. Estou encaminhando de novo. Opa. Otávio, tenta mandar tu para entrar, porque quando eu estou mandando para ti parece que não está aceitando. Visualiza. Eu agora aceitei. Conexão. Oh, diz que está rejeitando. Tenta de novo, Otávio. Ok, eu vou aceitar de novo. Vamos ver. Acho que agora vai dar. Opa, diz que está rejeitando. Vou te mandar um convite de novo, Otávio. Vamos ver se aceita. Diz que está rejeitando, Otávio. Tem um perfil, não sei se está perto de ti a Fernanda, talvez entramos pela Fernanda, uma coisa assim. Vamos tentar de novo. Agora estou aceitando de novo. Ele me diz assim, Setoff rejeitou. Estranho, hein? Vou mandar eu de novo, tá, viu? Ah, rejeitou. Quem sabe, Otávio, não sei se a Fernanda está contigo, se ela pode mandar para tentar ela entrar. Vamos tentar de novo. Mandou de novo um convite. Ah, ele foi carregar a cuia, Paulo, é verdade. Outro dia estava falando com o Paulo, estava tomando chimarrão. Mandamos um fax. Otávio, mandamos um fax, vamos ver se... Ok, vamos ver agora. Ele mandou de novo, quem sabe um problema de conexão. Conexão, opa, não deu esta vez também. Está falhando a conexão. Deixa tentar mais uma vez. O Instagram, gente, tá enlouquecendo. Ontem fiz uma live sobre neuromecânica com o Guilherme. E, assim, de repente encerrou a nossa live depois de uma hora. Agora tem esta questão que tem só uma hora para poder falar na live. E foi difícil a conexão com ele também, porque está tendo muita gente usando, né? Então, o Instagram, neste período de pandemia aqui, está tendo provavelmente os servidores bem ocupados, né? Bem sobrecarregados. E aí existe um pouquinho essa problemática hoje, que acho que já estão tentando resolver, comprando mais servidores, fazendo coisas diferentes. Mas o volume é grande de gente que está ativa, né? Porque, por exemplo, aqui são as 8 da manhã, mas no outro lado do mundo
eventualmente, deixa eu ver aqui, set off, aggiungi, vamos de novo. No, sta falhando, sta falhando. Última tentativa, depois temos que pensar. Conexão. Está conectando, vamos ver, conectando, conectando, conectando. Ainda em conexão, pelo menos está pensando um pouco mais. Eu acho que reinicia a live. Sim, vou reiniciar a live, tá? Se agora falha esse também, encerro e reinicio a live, tá? Sim, vamos reiniciar a live. Vou encerrar e reiniciar, tá, pessoal? Só um minuto que já vamos reiniciar.